dia, gente amiga. Bom dia, gente que acompanha a gente. Estamos começando mais um programa Passando a Limpo, a sua verdadeira tribuna do povo. Eu quero mandar aquele alô para você que sempre está com a gente, sempre está aqui acompanhando o programa Passando a Limpo em nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Facebook, no site. Nós estamos em todas as redes, é claro, para ficar mais perto de você. E eu quero, cada dia que passa, a gente tem que agradecer, né? Só agradecer, porque cada dia que passa, mais e mais audiência a gente consegue através da equipe positiva. Para você ter uma ideia, só nas nossas redes sociais, nós já ultrapassamos a média de 11 mil espectadores por dia. Gente, isso é uma coisa de louco, é uma coisa a nível de capital, que a gente tem que agradecer a Deus e ao pessoal que acompanha a equipe positiva. Gente, chama atenção porque daqui a pouco aqui no programa vamos falar de homicídio que aconteceu na zona rural de Três Pontas. Vocês fiquem ligados, homicídio na zona rural de Três Pontas. O programa Passando a Limpo vai trazer todas as informações com o repórter Denis Pereira, a voz da notícia. Teve homicídio na zona rural de Três Pontas. As informações daqui a pouco. Gente, amiga. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves. Gente amiga, olha, vamos falar um pouquinho de solidariedade. O que não acontece nos tempos de hoje? O que está faltando? Mais amor, mais solidariedade? Está faltando mais Deus no coração das pessoas, está faltando mais gratidão. Eu vivi num mundo, alguns anos atrás, eu já disse aqui que eu tenho 54 anos, que a gente não tinha tudo isso que tem hoje, essas novidades que nós temos hoje, mas a gente tinha respeito. O que está faltando entre as pessoas, não existe mais respeito. Ontem ainda eu estava assistindo e vendo lá na Assembleia Legislativa de Minas, quando começou uma briga, tudo por causa de um projeto que o governo enviou para casa para privatização aí da Copasa. Mas tudo bem, eu estou só falando em relação a isso. No Congresso Nacional, se vocês assistirem o que eles que eram para dar o respeito para a população, o que está acontecendo lá, é um brigando com o outro. Ali existe dois lados. Ali não tem meio termo. Ali ninguém fez. De um lado um fez muito, de um lado o outro também fez. Mas ninguém reconhece o que o outro fez. O que o outro lado fez. Então, gente, essa solidariedade, esse amor, está precisando muito entre as pessoas. A gente está vendo aqui essa matança que está acontecendo, né? Filho matando pai, pai matando filho, né? Esse mundo das drogas que nós estamos vendo, as pessoas entrando para esse submundo do crime das drogas que não leva a lugar nenhum. Além disso tudo, gente, tá faltando mais humanidade, tá faltando mais amor, tá faltando mais solidariedade. As pessoas tem que ter mais amor um pelos outros. Se bem que tem gente que não tem amor nem no pai nem na mãe, vai ter amor em outra pessoa que não seja da família. Famílias brigando. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que mundo, que está acontecendo com as pessoas? Eu já disse isso aqui várias vezes. A gente vem de um passado que... Nesse passado existia respeito, existia amor. Hoje não está existindo absolutamente nada. Como é que vão ser as nossas futuras gerações? De que maneira que vai ser a futura geração, as futuras gerações, gente? Porque da maneira que está, não pode continuar. Eu acho que está difícil hoje, até para criar um filho.
né? Quem tem filho sabe da dificuldade, o medo que tem de o filho entrar nesse mundo de drogas, nesse mundo de crime. É porque isso está para todo lado. Eu acho que, além de políticos, que são eles que podem fazer as leis, mas todos nós podemos entrar nisso, mas tem que começar também pela classe que ganha, e ganha altos salários, que são os políticos, porque o respeito acabou. E se você ver uma reunião do Congresso Nacional na Câmara Federal, você fica assustado. Qualquer dia desse eu vou trazer uma das brigas que acontecem lá na Câmara Federal. O desrespeito entre as pessoas. Você pode ser adversário, mas você não é inimigo. Você vê as campanhas eleitorais que a gente tem. O que acontece? É um falando mal do outro, pegando no pessoal, enquanto tinha era que discutir em termos de obras, discutir em termos do que fazer, eles discutem a vida pessoal das pessoas. Você já notou que em campanha política não existe propostas de governo, não existe nada, existe briga. Então, gente, está faltando aquele tempero chamado amor, chamado solidariedade, chamado gratidão e Deus acima de tudo e Deus no comando. Em casa, no carro, no trabalho, na cidade e região. Equipe Positiva, referência em jornalismo. Pois é, gente, programa Passando a Limpo aqui, a sua verdadeira tribuna do povo. Daqui a pouquinho, crime, homicídio que aconteceu na zona rural de Três Pontas e que nós vamos trazer as informações aqui para você. Nós estamos vivendo hoje a quinta-feira, 6 de novembro do ano de 2025. Sul de Minas com tempo nublado. As manchetes. Polícias procuram por sitiante que matou um trabalhador rural na zona rural de Três Pontas, depois de beberem juntos e brigarem. Polícia Civil realiza mais uma operação contra o tráfico de drogas e prende 2 investigados. Bandidos voltam a atacar bancos da região. Desta feita foi em Jaci, aqui no sul de Minas. Lançamento em Três Pontas da Rota Nacional do Café está cheio de expectativas junto ao evento gastronômico e encontro de motociclistas. No esporte, TAC vence de virada em São João da Mata. Você vai ter as informações do esporte, as manchetes dos jornais com Milton Gama. Estas e outras informações aqui agora. Programa Passando a Limpo. Equipe Positiva, há mais de 15 anos presente nos principais acontecimentos de Três Pontas. Equipe Positiva, referência em jornalismo. Gente, são 8 horas e mais 10 minutos, 8h10, para você que está aí acompanhando o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Você já acessou o app da Equipe Positiva? Ah, não? Então vamos lá. Vamos acessar o nosso app da Equipe Positiva. É só entrar lá na loja do seu celular e acessar lá a Equipe Positiva Três Pontas, que você vai baixar o nosso app. Você vai fazer o download do app lá da Equipe Positiva, que é referência em jornalismo. Vamos trazer agora a previsão do tempo para você. E o tempo nesta quinta-feira, hein? Já dia 6 do mês de novembro, ano de 2025, será de tempo variável em Três Pontas, com períodos de sol intercalados por pancadas rápidas de chuva. O início da manhã e a tarde terão aberturas de sol, mas com ocorrência de chuva leve e isolada em alguns momentos. À noite o céu deve permanecer carregado de nuvens, porém sem previsão de novas precipitações. As temperaturas variam entre 19 e 29 graus centígrados, mantendo o clima quente e abafado. A umidade relativa do ar
deve oscilar entre 58 e 98, que contribui para a sensação de um mormaço muito quente. O volume de chuva previsto é de 1,7 milímetros, com probabilidade de 60% de chuvas. Esta é a previsão do tempo para hoje em Três Pontas e no sul de Minas. A equipe positiva está no site equipepositiva.com. Acesse e tenha notícias de Três Pontas e região. As notícias que estão circulando por todo o território nacional. As manchetes chegando agora com Milton Gama. Alô, Gama! Olá, Silvano Alves, forte abraço para você, bom dia a todos que acompanham aqui o programa Passando a Limpo pela equipe positiva e também pela Rádio Sentinela FM. Algumas manchetes que circulam pelos jornais e sites de informações pela região e pelo Brasil. Pelo sul de Minas, pé de cabra, explosivos e tiros. Um vídeo mostra ataque a agências bancárias em Ijaci, aqui no sul de Minas. Caso de meningite bacteriana é confirmado em Cruzília. Outros 3 estão sob investigação. Jovem é espancado por grupo de 4 homens em Boa Esperança. A agressão foi flagrada por câmeras de segurança. Paciente celebra a vida após primeiro transplante de coração na cidade de Pouso Alegre. Homem morre, 2 pessoas ficam feridas após carro capotar na MG 456 em Heliodora. Em nível de Brasil, Lula recebe príncipe William e Macron e participa de debates nesta quinta-feira. Senado aprova a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Cruzeiro vence o Grêmio fora de casa e mantém sonho do título no Brasileirão. Flamengo empata com São Paulo e Palmeiras pode abrir vantagem maior ainda hoje à noite. Pois bem, Silvano, estas são as manchetes. Daqui a pouquinho eu volto trazendo informações do esporte a todos. Forte abraço e até já. O programa Forte Abraço, daqui a pouco você volta no esporte. Você vai falar aí da vitória, né, de Três Pontas ontem, de virada, lá na cidade de São João da Mata. Ontem o Meninão esteve lá transmitindo a partida. A equipe positiva está no Facebook, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves. Gente, são 8 horas e mais 15 minutos, 8h15. Teve um homicídio na zona rural aqui de Três Pontas. Daqui a pouco a gente vai trazer em detalhes para vocês, nas notícias policiais que vão começar a partir de agora. Criminosos atacaram 2 agências bancárias em Ijaci, no sul de Minas. Isso foi na madrugada de ontem. Segundo a Polícia Militar, o grupo teria usado explosivos e espalhado miguelitos para dificultar a ação policial. Ninguém ficou ferido. Conforme as informações dos militares, pelo menos 5 homens teriam chegado em um carro preto e atacaram as agências do Cicobi e do Bradesco, localizados na rua Vigilato Vilas Boas. Isso foi por volta das 2 horas da madrugada. Ainda de acordo com a Polícia Militar, a agência do Cicobi foi parcialmente destruída por explosões. Cédulas manchadas foram encontradas no chão. No Bradesco, os canalhas criminosos não teriam conseguido explodir, mas danificaram caixas eletrônicos. Durante o ataque, moradores relataram tiros na Praça Central por volta de 2h30 da manhã. A polícia encontrou munições de calibre 5,56 milímetros, 12 e .40. Ainda conforme a Polícia Militar,
Os criminosos teriam fugido em direção ao distrito de Macaia, em Bom Sucesso, com apoio de um carro Duster. Um veículo que pode ter sido usado no crime foi encontrado ontem por volta de 8h30 da manhã, na zona rural da região. O Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, ele foi acionado. A perícia oficial da Polícia Civil se deslocou para a coleta de vestígios e informações que vão subsidiar a investigação. Até a última atualização da polícia, ninguém foi preso. Agora, eu quero fazer um comentário quanto isso. Vocês viram quando aconteceu aquela limpa na cidade de Varginha? Muito tempo ficou sem ter ataques a bancos. Vocês lembram disso? Muito tempo mesmo sem ataques a banco. Foi aquela limpa nos grandes, honrosos policiais, porque eles iam fazer uma arruaça se deixasse aqueles caras, aqueles bandidos canalhas trabalharem. E tá voltando aí. E Jaci, uma cidade pequena ali perto de Lavras, você imagina o terror que a população deve ter passado, né, gente? Você imagina o terror que essa população dessa cidade pequena de Jaci deve ter passado, né? Com esses canalhas criminosos, bandidos, atacando 2 agências bancárias, não uma, 2 agências bancárias. É complicado, né, gente? É isso que eu tô falando. A coisa tá ficando cada dia mais feia e cada dia mais esses criminosos vão se armando mais do que as polícias e vão atacando tudo. Eles não respeitam absolutamente nada. E uma operação da Polícia Civil de Três Pontas chamou a atenção na cidade e resultou na prisão de 2 rapazes já bastante conhecidos no meio policial. Vamos saber como que foi mais uma ação de repressão contra o tráfico de drogas, desta vez em outra região da cidade. Denis Pereira, o repórter mais bem informado, a voz da notícia, é quem tem informações agora, aqui, direto. Olha, uma operação da Polícia Civil de Três Pontas resultou na tarde desta terça-feira na prisão de 2 jovens, de 23 e 25 anos, durante o cumprimento de 7 mandados de busca e apreensão. A ação faz parte de uma série de medidas estratégicas de repressão e enfrentamento ao tráfico de drogas aqui na nossa cidade. Os mandados foram cumpridos nos bairros Morada Nova e Santa Maria e foram apreendidos munições, radiocomunicador, aparelhos celulares, drogas e muita anotação do tráfico. A operação contou com 30 policiais civis das delegacias de Três Pontas, Varginha, Boa Esperança e Eloy Mendes. Os detalhes a gente traz com o delegado de Três Pontas, Dr. Guilherme Banterli. Polícia Civil de Minas Gerais, através da delegacia de Três Pontas, e com os importantes e relevantes apoios das delegacias de Varginha, de Eloy Mendes e de Boa Esperança, deflagrou no final da tarde de hoje uma operação de combate e repressão ao crime de tráfico ilícito de drogas. A referida operação ela contou com a presença de 30 policiais civis e teve como objetivo, então, o cumprimento de 7 mandados de busca e apreensão expedidos em desfavor de 2 investigados. No endereço ligado a um primeiro investigado, de 23 anos, foi encontrado uma porção média de drogas, do tipo crack, totalizando aproximadamente ali 72 gramas, bem como 5 munições de calibre 22, munição essa de uso permitido. Razão pela qual esse investigado foi conduzido à delegacia, passou pelo exame de corpo de delito e teve a sua prisão, então, em flagrante ratificada pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e também pelo crime de posse ilegal de munição de arma de fogo
de uso permitido. Com relação ao segundo investigado, todos os outros endereços eram vinculados a ele. E nesses endereços, propriamente dito, em 3 desses endereços, foram localizadas uma vultosa quantia de dinheiro em espécie, todos em notas fracionadas de pequeno e baixo valor, o que levanta suspeitas. E nessa análise aqui sumária do procedimento flagrancial, foi então levantada a quantia de um pouco mais de R$3.000 em espécie, uma vez que esse investigado também não possui trabalho lícito, não possui carteira assinada e nenhum vínculo empregatício em qualquer tipo de profissão. Então, somado a esses elementos, essa proximidade com o primeiro investigado, onde foi apreendida a quantidade de drogas, bem como essa grande quantidade de dinheiro em espécie, em notas fracionadas de pequeno e médio valor, e essas notas e essa quantia espalhada, ou seja, dividida por 3 imóveis distintos, todos esses imóveis possuindo vínculo direto com o investigado. Então, a prisão dele também foi ratificada pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, e esse investigado, então, juntamente com o outro, ambos foram conduzidos ao presídio de Três Pontas, onde responderão, pela continuidade das investigações aí, presos. Convém ressaltar aqui que, apesar da ratificação das prisões desses 2 investigados, o procedimento, ou seja, o inquérito policial propriamente dito, continua tramitando, onde vão ser analisados todos os demais materiais apreendidos durante o cumprimento dessas buscas e apreensão, ou seja, foram 9 aparelhos celulares que passaram por perícia, um rádio comunicador, as 5 munições, a droga propriamente dita, que será submetida a exame definitivo, e assim, a partir dessas análises, tentar vincular outros endereços, outros envolvidos, outros investigados, quem sabe, a esses 2 aqui, para fim de configurar e confirmar com ainda mais elementos os crimes então aqui praticados e ratificados: tráfico ilícito de drogas e posse ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido. Pois é, gente, mais uma vez parabéns aos nossos policiais. Como é que esses caras trabalham e trabalham bem para botar canalhas na cadeia? Bandido, lugar de bandido é na cadeia. Agora, gente, a gente vai falar de um homicídio que ocorreu na noite de terça-feira, mas que foi registrado na manhã de ontem. As notícias policiais, você está vendo hoje como é que tá, né? Eu quero saber do repórter Denis Pereira, vocês já conseguiram prender o suspeito, hein, ô voz da notícia? Chega para nós aí com a informação. Olha, Silvano, ainda não, mas as investigações já começaram. Paulo Vitor Britor Marques era trabalhador rural, tinha 36 anos de idade, deixa esposa e 4 filhos. Ele foi morto a facadas por um sitiante na zona rural de Três Pontas, na noite de terça-feira. O crime ocorreu numa propriedade rural, localizada na região conhecida como Campo da Onça. Só que o corpo da vítima só foi encontrado apenas na manhã de ontem, na quarta-feira. A polícia militar foi acionada e, inclusive, teria sido acionada pelo advogado do suspeito, o principal suspeito de ter assassinado Paulo Vitor Britor Marques. A polícia já tem algumas informações importantes, mas esse rapaz, o acusado, ainda não foi preso. Ele teria levado 8 golpes de faca. A história teria começado por conta de uma porca que teria fugido da casa do suspeito. O Dr. Guilherme Manterni nos traz informações importantes e cruciais que já foram levantadas pela Polícia Civil nessas investigações e traz para a gente aqui, Dr. Guilherme. Nós, Polícia Civil, tomamos conhecimento desse fato através da Polícia Militar na manhã de hoje, nas primeiras horas da manhã de hoje, por volta de 8 horas da manhã ali,
justamente informando, né, da ocorrência de um homicídio e informando sobre os fatos. A partir, então, dessa cientificação, né, nos repassada pela Polícia Militar, nós acionamos a perícia da Polícia Civil e nos deslocamos até o local do fato. Ao chegarmos lá, então, o local do fato trata-se, na verdade, de um imóvel de residência do suposto autor do fato, ou seja, do principal e único suspeito, né, que nós temos até então, do autor desse homicídio. E aí, então, lá chegando, o local estava aparentemente preservado. A Polícia Militar tomou conhecimento do suposto homicídio mediante uma ligação do 190 realizada pelo advogado do autor. Ou seja, então o autor, depois de praticar das ações ali, que culminou exatamente na morte da vítima, ele acionou o seu advogado, fez contato com o seu advogado, e aí, então, o seu advogado, hoje, durante a manhã, nas primeiras horas do dia, ou seja, já passado bastante tempo ali, umas horas significativas, né, do fato, esse advogado fez contato com os policiais militares chegaram ao local, à cena do crime ali, mantiveram o local preservado até a chegada da Polícia Civil e da perícia técnica. Durante a realização dos trabalhos periciais no local do fato e em conversa, né, com os policiais militares que atenderam essa ocorrência, já fomos ali em contato com o perito e tal, já fomos desvendando mais ou menos ali possíveis cenários que levaram a esse crime. E então, até o presente momento, finalizada a perícia, mais ou menos a conclusão que nós temos até o presente momento, trata-se, na verdade, do seguinte, tanto vítima quanto autor são vizinhos, né, residem em imóveis vizinhos e possuíam, né, uma relação ali anterior, né, a esses fatos. Não propriamente dito uma relação de amizade, mas uma relação de proximidade entre vizinhos ali e tudo mais. O que nós levantamos, e ainda está pendente, né, de verificação e confirmação, é que o possível desentendimento ocorrido entre autor e vítima que resultou nesse homicídio seria justamente o fato de que uma porca pertencente ao acusado, né, ao investigado, ela teria escapado ali dos domínios do investigado e teria se deslocado para o imóvel de propriedade da vítima. E aí, então, ontem, já no final da tarde, esse investigado teria ido até a residência da vítima, solicitado a devolução da sua porca. A vítima não estava no imóvel, né, foi repassada essa informação e o investigado, então, retornou ao seu imóvel. Assim que a vítima chegou ao seu imóvel e a sua esposa passou essa informação, o investigado, né, fulano de tal, teve aqui no imóvel procurando você, perguntando da porca. Essa vítima, então, pegou a porca do investigado, colocou no seu automóvel e foi até a residência do investigado para devolver a porca. A partir dali, então, segundo a dinâmica ali de levantamento de local, provavelmente foi feita essa devolução da porca. Feita a devolução da porca, eles começaram a fazer uma ingestão ali coletiva entre eles de bebidas alcoólicas em demasia, né? E aí, a partir desse consumo exacerbado de bebida alcoólica, gerou uma discussão. Essa discussão, aparentemente, resultou em vias de fato, em uma briga corporal, porque a vítima ela tinha um ferimento ali que já estava meio roxo, inchado na região ali próxima ao olho esquerdo, né? Dessa briga corporal, provavelmente, então, evoluiu para o golpe fatal ali desferido com golpes de faca. A faca é uma faca de tamanho significativo, uma faca bem grande, uma faca com capacidade de lesão bem significativa. Essa vítima, ela foi encontrada, então, ao lado do seu automóvel, já na região externa do imóvel do investigado, e a provável dinâmica dos fatos é que essa briga, ela iniciou dentro do imóvel, na cozinha da residência do investigado, estava tudo revirada, algumas marcas de sangue, né, umas sujidades, gotejamento. A partir dali, já deve ter sido desferido 1 ou 2 golpes de faca. A vítima lesionada, então, ela tenta
deixar o imóvel, ir até o seu veículo para fugir do local, para deixar do local, retornar para sua residência, ou quem sabe um ponto de apoio ali médico, só que não dá tempo. Imagino que no trajeto, né, como tem várias manchas e marcas de sangue até o imóvel, né, do imóvel até o veículo, essa vítima, ao tentar se deslocar, ela se deslocando, ela foi recebendo novos golpes. Então foram 8 golpes de faca no total, né? 2 golpes pérfuro cortante na região do tórax, na região frontal do tórax. Um desses golpes possivelmente atingiu o coração. A gente ainda precisa do laudo de necrópsia para confirmação. 2 golpes na região lateral do tórax. Um provavelmente atingiu o pulmão, também dependendo da confirmação na necrópsia. E 3 golpes na região das costas, né? Um pegando parte do braço aqui e 3 na região das costas. 2 pérfuros cortantes e 1 cortante. E aí, exatamente essas lesões assim que foram bem profundas mesmo. Das 8, 7 foram lesões bem profundas. E aí essas lesões provavelmente culminaram em uma hemorragia interna, atingindo alguns órgãos vitais, que culminou então exatamente na morte da vítima. Esse advogado, ele fez contato com a polícia militar, até o presente momento não fez contato com a polícia civil, e em contato com a polícia militar, os militares nos repassaram que o investigado pretende se apresentar, né, nessa delegacia de polícia civil em algum momento. O advogado mencionou também, preliminarmente, de que ele também, né, estaria com algumas lesões, né? A gente, ainda pendente de confirmação, né, a gente ainda não viu, mas também chama atenção, assim, alguns detalhes, né, da investigação ali, que a gente ainda precisa confirmar, mas a depender dessa alegação aí, provavelmente, do investigado, de uma possível legítima defesa, em virtude exatamente dessa briga. A gente precisa aguardar o laudo pericial para ver se essa versão vai se confirmar ou não. Mas é isso aí, o que está pendente da gente verificar ainda, e que vai ser feito, né, nos próximos dias ao longo do inquérito policial, é justamente a motivação, porque a motivação vai ser determinante, né, a motivação e a forma em que o fato se deu vão ser determinantes, justamente para a gente verificar se houve ou não uma briga, né, num primeiro momento, e se dessa briga, quem começou e quem agrediu quem, para a gente até verificar uma possível análise de legítima defesa ou não por parte desse investigado, né? E também a questão da motivação e da forma que se deu os fatos, para a gente verificar que caso não seja a hipótese de legítima defesa, se esse crime de homicídio ele vai ser um homicídio simples ou um homicídio qualificado e quantas qualificadoras incidirão nesse caso especificamente. Na casa do suspeito, os policiais militares encontraram 2 espingardas e munições, calibres 22, 32 e 38. Todo o material foi apreendido. Fica, portanto, a expectativa para que este homem se entregue à polícia, esclareça o que aconteceu e pague pelo crime que aconteceu. E pelo que todos viram, tudo começou por conta do uso de bebida alcoólica. Agora, gente, eu estava comentando, foi a capa de início do meu programa, aqui hoje, o Passando a Limpo, falando de gratidão, falando de amor ao próximo, briga por causa de uma porca. Acaba em um homem morto na zona rural de Três Pontas. Onde é que vai parar tudo isso? Né? Aí junta a bebida, aí tá tudo bem, chega, tá tudo normal. Aí depois que começa a beber, já vai ficando exaltado, aí cria coragem. De um fala com um, o outro fala com o outro, e daí gera uma confusão generalizada que ninguém entende absolutamente nada e acaba aí acontecendo a briga e tem aí um óbito, uma pessoa morta, né? E o outro que deve estar esperando aí para ser preso em flagrante, daqui a pouco deve entregar, é o que eu espero, que entregue aí a polícia, né? E vai para o Chilindró, vai para a cadeia.
tinha uma vida tranquila lá na roça, agora vai lá para o presídio, né, aqui de Três Pontas. É isso que acontece. É essa falta de solidariedade, essa falta de amor entre as pessoas. Deu no que deu. E um vai deixar 4 filhos, que eu vi. 4 filhos, deixa uma esposa. E aí? Né? Como é que fica? Vai mudar completamente a vida dessa família, infelizmente. Tudo por causa de porca, por causa de bebida. Pelo menos é o que a gente escutou aí. É brincadeira, né? Realmente é um fato muito triste que aconteceu na zona rural aqui do município de Três Pontas. Em casa, no carro, no trabalho, na cidade e região. Equipe Positiva, referência em jornalismo. Gente, eu falo aqui do governo, eu xingo o governo. Porque aqui assim, ó, o que é bom é bom. Agora tem uma coisa que é boa. Ontem foi aprovado no Senado Federal, porque já havia passado na Câmara, o lance lá de que quem ganha até 5 mil não vai pagar imposto de renda a mais. Isso vai beneficiar 26 milhões de pessoas. Isso foi uma ação boa do Congresso Nacional e do governo federal. Ou seja, do governo Lula. Porque até então, quem ganha 5 mil, que é um salário bom, mas não dá para nada, todo mundo sabe disso, é um salário bom. Ainda vai lá e desconta, né? Desconta no imposto de renda. Agora não vai mais descontar para quem ganha até 5 mil reais. Então essa é boa, é uma coisa boa pro povo, pelo menos uma, né? Porque o povo só leva. O povo não ganha absolutamente nada. Quando o governo aperta, imposto joga no povo. Agora eu quero ver o seguinte, isso aí pode trazer também transtornos no ano que vem. Porque eles dizem que o dinheiro para cobrir esse dinheiro de 26 milhões que descontava do contribuinte, agora eles vão ter que tirar de outro lugar. Eles dizem que vão tirar aí das betes dos mais ricos. Agora, os mais ricos, vocês não pagam em dia. E se não pagam em dia, o governo tem que fazer o seu repasse. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, para o povo, para a nossa sociedade, foi uma coisa realmente maravilhosa, foi uma coisa muito boa. Outro detalhe que foi aprovado na Câmara, que também é bom, você quando for pai, quando você é pai, a sua esposa ganha lá o seu filho, você tem 5 dias. A Câmara aprovou para 20 dias. Pra você ficar lá. Tem gente que é pai mesmo. Tem gente que não é pai nem quando faz. Tem gente que não é pai nem quando faz. Agora, para aquele que é pai mesmo, isso é bom. Vai ter uns aí que vai ficar de boa, não vai ajudar a mulher em nada e vai ficar de boa. Agora, para quem é pai mesmo, aquele que é P-A-I, pai, esse vai ser bom. Vai ser 20 dias, né? Esse projeto foi lá para a sanção do presidente Lula, vai ser uma coisa boa para ajudar a esposa a ficar junto da família nesses primeiros 20 dias, aí e ver a evolução do seu filho nos primeiros 20 dias de vida. Então eu achei isso uma coisa boa, e isso aí foi uma coisa legal. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves. Olha, gente, você já deu uma olhada lá no site da Equipe Positiva? Entra lá, equipepositiva.com. E aí você vai ficar sabendo de tudo que acontece em Três Pontas e no sul de Minas, tá bom? Olha, final de semana vai ter inauguração aqui em Três Pontas amanhã, inaugurações, vai ter festa. Final de semana tá legal, né, gente? Final de semana tá legal em Três Pontas. A escolha de Três Pontas para receber o segundo marco do Circuito Nacional do Café reforça o protagonismo da cidade como uma das maiores produtoras de grãos do país e referência na cafeicultura do sul de Minas. A cerimônia de lançamento será realizada nesta sexta-feira, às 18h30, no Sambódromo Jaime
Abreu, na Avenida Oswaldo Cruz, em Três Pontas. O evento simboliza a consolidação de Três Pontas na principal rota do café do Brasil e dará continuidade à instalação dos marcos que contam a história do grão, conectando cidades produtoras e expectativas turísticas. O evento acontecerá em paralelo do primeiro encontro de motociclistas e o Prepara Uai Gastronomia. O aroma do café e orgulho mineiro se unem em um momento histórico. A cidade de Três Pontas será palco do lançamento do Marco Nacional do Café, consolidando seu papel como referência nacional na cafeicultura e no turismo de experiência. Portanto, a cerimônia vai ser realizada nesta sexta-feira, às 18 horas e 30 minutos, lá no Sambódromo Jaime Abreu, né? Você está convidado. O Circuito Nacional do Café escolheu Três Pontas para receber o segundo marco físico do projeto e um reconhecimento à relevância da cidade na trajetória do grão mais brasileiro de todos. E, de acordo com o gestor cultural e idealizador do circuito, Edgar Bessa, a escolha de Três Pontas reforça o protagonismo da cidade na rota do café. Três Pontas é um símbolo da força e da identidade do café mineiro. A instalação do marco é um reconhecimento à história, à cultura e à contribuição do município para o desenvolvimento da cafeicultura nacional, afirma aí o Bessa. O projeto já inaugurou o Marco Zero em Varginha e que avança agora com o lançamento em Três Pontas. Seguirá expandindo por outros municípios, até o Porto de Santos, em São Paulo, consolidando uma rota de experiências, negócios e turismo. O deputado federal Diego Andrade, que tem sido um dos principais apoiadores do circuito, destaca a importância da iniciativa para o desenvolvimento regional. O café é mais do que uma bebida, é parte da nossa identidade. O Circuito Nacional do Café é uma rota de oportunidades que valoriza o produtor, fortalece o turismo e impulsiona a economia do sul de Minas, disse Diego Andrade. O lançamento do marco dará continuidade ao percurso que conecta os territórios do café, unindo história, produtores e experiências turísticas em uma grande rede nacional. O monumento contará com QR Codes interativos que conduzirão visitantes às principais atrações locais, como fazendas históricas, hotéis, cafeterias e restaurantes, promovendo o fortalecimento do turismo regional e a valorização da cultura e da gastronomia do café em Minas Gerais. O evento de lançamento do Marco Três Pontas do Café integra uma programação especial em Três Pontas e de grande evolução cultural, gastronômica e entretenimento neste fim de semana aqui na cidade de Três Pontas. O primeiro encontro da União dos Motociclistas reunirá motoclubes de várias cidades da região e de outros estados, transformando Três Pontas em um ponto de encontro para amantes das estradas. Em paralelo, o Prepara Uai reúne 22 bares e restaurantes da cidade, que receberam consultoria de chefes convidados e criaram pratos exclusivos para o público, vendidos a preços populares. Os preços aqui, gente, R$25 o prato principal, R$15 e R$15. Opções alternativas. A proposta é valorizar a culinária mineira, incentivar o consumo local e aproximar o público da rica identidade gastronômica da cidade. Então, esta vai ser a grande festa aqui na cidade de Três Pontas, nesse final de semana. Começa a partir de amanhã. Todos estão convidados para estarem presentes e, evidentemente, divertir à vontade. Equipe Positiva, há mais de 15 anos presente nos principais acontecimentos de Três Pontas. Equipe Positiva, referência em jornalismo. A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, anunciou o calendário escolar 2026 da rede pública de ensino.
O documento é resultado de um planejamento técnico colaborativo inédito que alinha as agendas da rede estadual e também das redes municipais, fortalecendo a gestão integrada da educação pública em Minas Gerais. Mais do que definir datas, o calendário representa um novo marco da cooperação entre estados e municípios com foco em 3 eixos centrais: eficiência administrativa, coerência pedagógica e melhoria do transporte escolar. Essa convergência permite reduzir custos, otimizar rotas e garantir que o aprendizado dos estudantes aconteça de forma contínua e articulada. Entre as principais novidades do calendário está o novo uso dos sábados coletivos, que passam a ser dedicados às ações de mobilização familiar e comunitária. Nessas datas, as escolas promoverão atividades para fortalecer o vínculo entre família e escola, estimulando a corresponsabilidade dos pais e responsáveis no processo de aprendizagem dos estudantes. A proposta reafirma a visão da Secretaria Estadual de Educação de que educar é um compromisso compartilhado entre gestores, professores, alunos e familiares. O início do ano letivo, gente, eu vou colocar para vocês a partir do ano que vem, fique sabendo. A partir de período de recesso, ano letivo, período de recesso para os professores. Vamos, o início do ano letivo, 4/2/2026. Então, o ano letivo começa em 4 de fevereiro. Período de recesso para os professores e estudantes, de 20 a 31 de julho. Recesso Semana do Professor, de 13 a 16 de outubro de 2026. E o término do ano letivo em 18/12/2026. Nas últimas 2 décadas, o Brasil viu quase dobrar entendeu, gente? Então, é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer na escola pública. Até tem um calendário aí, aos sábados agora também. O governo vai introduzir para o ano que vem, é o governo do estado de Minas Gerais. Agora tem uma outra notícia aqui. O Brasil viu dobrar a proporção de famílias formadas por casais sem filhos. O censo 2000 mostrou que a parcela de lares com essa configuração era de 14,9% já em 2022. A participação ela saltou para 26,9%. A constatação está no suplemento Nupcialidade e Família do Censo 2022, divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Quando o IBGE soma as famílias formadas por casais sem filhos, estão incluídos lares nos quais moram apenas os 2 cônjuges e também os endereços nos quais casais moram com algum parente que não seja filho de um dos 2. E de acordo com o IBGE, nas últimas décadas, houve mudança na estrutura de família, maior participação da mulher no mercado de trabalho, baixas taxas de fecundidade e o envelhecimento da população influenciaram no aumento percentual dos casais sem filhos. No sentido oposto, o censo verificou que pela primeira vez desde 2000, a proporção de casais com filhos representa menos da metade dos 61,2 milhões de famílias identificadas. Em 2000, os lares que abrigaram casais com filhos eram 63,6. 10 anos depois, a parcela somava 54,9%. Já o censo de 2022 revela 45,4%. Entre outras composições familiares, a pesquisa científica encontrou em 2022 13,5% formada por mulheres sem cônjuges, com filhos. Não tem o marido nesse caso aí. São as mulheres que são pai e mãe. 3,8% formada
por mulher sem cônjuge, com filho e com parentes. 2, formadas por homem sem cônjuge com filhos. 0,6, formada por homem sem cônjuge, com filhos e parentes. É muito pouco o homem que cria filho, né? 0,6. O levantamento do IBGE considera famílias apenas pessoas que moram juntas e têm relação de parentesco entre si. Isto é, não leva em conta, por exemplo, 2 estudantes que compartilham um imóvel. Vamos agora trazer aqui no programa Passando a Limpo as informações do esporte com o Milton Gama. Ele vai falar aí da vitória de virada do time do TAC, o nosso futsal transpontano ontem lá em São João da Mata. Chega mais, Milton Gama. Olá, Silvano Alves, um forte abraço para você, garotinho, um forte abraço a todos os amigos acompanhando aqui o programa Passando a Limpo. Estamos chegando aqui com informações do esporte para você que nos acompanha. Ontem, rodada do Campeonato Brasileiro, está chegando a hora aí, faltando 7 rodadas, vai se afunilando, e ontem nós tivemos 7 jogos sendo disputados e os resultados foram os seguintes. Em Bragança Paulista, o Bragantino bateu o Corinthians 2-1, tem muita polêmica e reclamação aí nessa partida por parte dos corintianos. O Vitória, jogando em Salvador, afundou o Internacional, viu? Vitória 1, Internacional de Porto Alegre 0. Já o Sport Recife está indo pro brejo, a vaca está indo pro brejo com bezerro e tudo, porque ontem jogando em casa, desespero, 2-0 para o Juventude, lá do Rio Grande do Sul. O Botafogo fez o clássico contra o Vasco da Gama. E que coisa, Vasco. Botafogo 3-0 no Clássico Carioca. O Galo foi até o Rio Grande do Sul. Não, o Galo jogou em Belo Horizonte, Arena MRV. Quem foi no Rio Grande do Sul foi o Cruzeiro. Estou fazendo inversões. Enfim, o Galo jogou em casa contra o Bahia e aplicou 3-0. Hulk jogou e foi bem. Aí sim, o Cruzeiro foi lá no Rio Grande do Sul, enfrentou o Galo, sobrou o Galo, hein? 3-0 no Grêmio. Cruzeiro jogou no Rio Grande do Sul e bateu o Grêmio, 1-0, resultado importantíssimo aí para a equipe azul estrelada seguir na briga pelo título. Difícil, porque a turma da frente está aí, mas o Cruzeiro bateu o Grêmio, está fazendo sua parte. O Flamengo jogou contra o São Paulo, virou para 2-1, mas tomou o gol de empate e ficou no 2-2, chegou aos mesmos 65 pontos do Santos, já falo de classificação, mais se complicado aí, não é? Palmeiras segue líder e pode abrir uma boa vantagem hoje. Isso porque hoje tem Fluminense e Mirassol. O Ceará faz o clássico lá em Fortaleza contra o Fortaleza, e aí em São Paulo tem outro clássico no Allianz Parque, Palmeiras e Santos. É o que eu falei de vantagem. O Palmeiras tem 65 pontos, o Flamengo é vice-líder com os mesmos 65 pontos. Se o Palmeiras vencer o Santos hoje, abre 3 pontos de vantagem, e nessa reta final de Brasileiro é difícil. Os times que iriam a Libertadores de forma direta tem Cruzeiro em terceiro com 63, em quarto Mirassol 56, Cruzeiro 63, Mirassol 56, e o Bahia é o quinto com 52. Aqueles que iriam para a pré-Libertadores, Botafogo em sexto com 51, sétimo Fluminense com 47. Iriam a Libertadores as seguintes equipes: São Paulo, Vasco, Corinthians, Atlético, Bragantino e Grêmio, isso do 9º ao 13º. Zona do rebaixamento hoje: Santos 33, Juventude 29, Fortaleza 28, Sport Recife 17. Situação delicada, hein? Situação delicadíssima. E ontem o TAC Futsal foi até São João da Mata e bateu a equipe da casa por 4-3. Saiu em desvantagem, empatou, tomou 2-1, empatou, virou 3-2 e depois acabou levando aí, acabou fazendo o quarto gol. 2 vezes o Henrique e 2 vezes o Regi, os gols da equipe do TAC. Leão está classificado, segue com 100% de aproveitamento na Copa Sul-Mineira, né, de futsal. Eliminado São João da Mata com 2 jogos e 2 derrotas, e o resultado do TAC ontem também classificou Conceição Aparecida, que venceram São João da Mata no primeiro jogo. TAC volta à quadra segunda-feira às
9h30 da noite, contra a Conceição Aparecida, aí definindo a primeira colocação do grupo. É isso, muito esporte, logo mais 11 horas da manhã, na resenha esportiva pela Rádio Sentinela FM, de 11 ao meio-dia. Grande abraço a todos e uma ótima quinta, hoje é quinta, ótima quinta-feira, gente. Tchau, tchau. Valeu, meninão. Aliás, o Johnny tá vendo porque tá no pique, rapaz? Esse é o cara. E muito animado o programa do meninão, né, meninão? Você é fera, rapaz. Eu vou ressaltar aqui que ele já falou, mas eu vou falar de novo. Às 11 horas ele está de volta com a resenha esportiva. Tchau, gente!